Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez para discorrermos mais uma disciplina, a educação cristã. Convido vocês para esse desafio de embarcarmos nessa nau que é a educação cristã, que tem grandes oceanos para nós. Lamentavelmente o professor ele é limitado, mas eu estou agradecido a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de reestudar essa disciplina e poder também ser o canal que vai transmiti-la para vocês. Agradecer também ao nosso irmão Fábio, presbítero Fábio, pela oportunidade, pela confiança, e agradecer a todos vocês que terão paciência comigo aí do outro lado da telinha. Quero dizer para vocês que essa matéria, apesar de distante, será dinâmica. Nós teremos algumas atividades, debates em grupo. E eu quero dizer para os irmãos também que todos já conhecem alguma coisa de educação. E educação secular, ela geralmente habilita o ser humano para as questões sociais. A educação profissional habilita o ser humano para ganhar o pão de cada dia. E a educação cristã? A educação cristã educa o homem para ganhar os céus. Que Deus nos ajude, nos prospere nesta caminhada. Logo gostaríamos também de estar compartilhando com os irmãos as suas visões, né, individuais sobre o que seria educação, mas antes vou logo informando, quem pensa que a educação cristã é a escola bíblica dominical, vai tirando o seu cavalinho da chuva, porque a educação cristã é muito mais do que escola bíblica dominical, é muito mais do que um culto de doutrina, e nós veremos isso nessa disciplina. Eu quero dizer aos irmãos que nós estaremos aqui disponíveis para tirar as dúvidas dos irmãos, aquilo que não for possível tirar de imediato. Prometo aos irmãos que eu vou buscar, vou pesquisar e vou trazer aos irmãos. E aquilo que for possível nós estaremos discutindo. Sei que tem pessoas que já têm resposta na ponta da língua para certas perguntas, mas querem apenas tirar dúvida ou consolidar suas opiniões. Vamos tentar trabalhar com isso. Nosso material será a Bíblia e alguns outros livros de autores de renome que tratam do assunto muito bem. Quero dizer para os irmãos que a educação ela é ponto fundamental para qualquer instituição e para qualquer cultura. É através da educação que o ser humano ele consegue interagir com os outros, consegue interagir socialmente, consegue entender o seu papel social. É através da educação que o homem é inserido, na verdade, no contexto social. Ele pode ter até suas mazelas individuais, que quem vai tratar disso talvez seja o psicólogo, mas quando se trata de educação coletiva, educação secular, ele vai aprender como lidar com as situações da vida, ele vai aprender como calcular as 4 operações, ele vai aprender como trabalhar em equipe, ele vai aprender a sua história, por que existe o seu país, o seu bairro, ele vai aprender também descrever sobre os rios, os lagos, o clima, que é em geografia. Então, a educação secular ela é indispensável para a convivência do homem enquanto ser social. Quanto mais informação o homem tenha, melhor ele vai se comunicar e vai estar mais disponível, ou melhor dizendo, ele vai estar mais capacitado para resolver os seus problemas. E quem passa essas informações? A educação. Que Deus nos abençoe. Vamos começar a nossa aula. Irmãos, como já falamos no slide anterior, eu trouxe aqui 2 gráficos. Esses 2 gráficos, eles fazem um paralelo entre a educação secular e a educação cristã. A educação secular, ela tem na sua órbita outros 4, eu posso dizer que são 4 características da sua ação, que a primeira é formar. A educação secular visa formar o indivíduo, e isso não foge do nosso conhecimento. Alguém estuda tantos anos, por quê? Porque quer formar. Formar é colocar numa forma,
né? E se você pega a água e você coloca ela num copo, num refratário redondo e põe no congelador, quando você tirar aquela água no estado sólido, ele vai estar redondo. Se você põe no quadrado, no refratário quadrado do congelador, você vai tirar aquele gelo de uma outra forma, quadrada. Então a educação, ela forma, mas ela também pode deformar. Os irmãos compreendem? Ela pode formar e pode deformar, mas o objetivo principal da educação secular é formar o indivíduo. É controlar também seu ímpeto, controlar a sociedade, é trazer informações que façam com que o ser humano viva melhor em sociedade. É acomodar o ser humano. Você imagina as pessoas sem educação convivendo em sociedade. Já vivemos numa sociedade violenta, onde as pessoas não respeitam o direito do outro, onde a vida perdeu o valor, onde ser pai, ser mãe, hoje em dia não precisa mais se preocupar em se ter previamente um emprego ou uma casa. Então, a educação secular, o papel dela é formar, é ter o controle social, é acomodar essas pessoas e moldar. Um exemplo de moldar, você pega um indivíduo que é violento, um indivíduo que é antissocial e coloca para estudar educação secular. Ele vai ter que conviver com a escola, com o grupo, ele vai ter que se subordinar a um professor, a um diretor, a um coordenador de pedagógico. Ele vai ter que se moldar, e é assim que ele começa a ver a sociedade de forma diferente da sua casa. Quando ele cresce, esse indivíduo cresce, ele vai ter outras pessoas acima dele, hierarquicamente, que vai ser o seu chefe, e daí por diante. Então, a educação secular, ela traz, ela molda esse indivíduo. Ela ensina como entrar, como sair, como falar, como se comportar, como agir em público, como agir no ambiente fechado, onde há pessoas, como agir no mercado de trabalho. A educação secular, ela faz isso. Só que ela é impotente para resolver os problemas sociais. Aí do meu lado direito tem um outro gráfico, que é a educação cristã. A educação cristã, ela faz tudo que a educação secular faz, porque a educação cristã também ela forma, ela controla, ela acomoda e ela molda também, mas ela faz o que a educação secular não faz. Ela liberta, ela tira o homem das garras do pecado. A medida libertação, irmãos, é um processo. E esse processo ele só é efetivamente realizado através da educação cristã. O indivíduo que roubava não rouba mais, que se prostituía não se prostitui mais. O indivíduo que era violento, ele vai começando a medir os seus atos, as suas palavras, as suas agressividades. Então, a educação, ela cristã, ela liberta e incita a auto-iniciativa. Pensa naquela pessoa que provocava os outros, que era com sua forma apática de ser, ela antissocial, não gostava de estar no meio de multidões, sempre caseira, oprimido muitas vezes pelo adversário ou até mesmo vítima da depressão. E quando começa a ter contato com a educação cristã, essa pessoa começa a interagir com as pessoas até dentro da sua própria casa. Essas pessoas começam a se envolver com atividades sociais. De repente você vê essa pessoa pregando em praça pública. A educação cristã faz isso. Ela incita a auto-iniciativa. E não tem mais por que essa pessoa ficar presa, ficar no seu reduto. Porque o primeiro processo da educação cristã é a libertação. Primeiro ela liberta e depois incita a auto-iniciativa. As pessoas têm o desejo de ir mais adiante pregar esta palavra para outras pessoas. A educação cristã também ela incita o autocontrole. Lembra que falamos da questão do violento? A educação secular ela vai trazer conhecimento, mas ela não vai controlar o ímpeto dessas pessoas. Mas a educação cristã
controla o ímpeto, porque ela vai agir com o Espírito Santo, que vai cultivar o fruto do Espírito na vida daquele indivíduo. E o fruto do Espírito é gozo, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão, temperança e gozo. Esse fruto do Espírito vai operar na vida desse indivíduo, e quanto mais ele cultive esse fruto com a educação cristã, com a palavra de Deus, ele vai tendo seu autocontrole sublimado. Mais adiante, nós vemos aqui a última parte do gráfico, que diz que incita a autoavaliação. Por melhor que o indivíduo já se tornou depois da educação cristã, ele está sempre se reavaliando sua conduta, reavaliando seu modo de pensar, seu modo de falar, seu modo de agir. Ele vai se examinando, é como diz Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, esse autoexame só é possível através da educação cristã. Pensa aí, irmãos, como uma pessoa da sociedade de pouco conhecimento vai se examinar de uma dor que está sentindo em um órgão interno, e que ele não tem conhecimento nem como é o nome desse órgão, nem o que esse órgão faz. Ele precisa buscar alguém que foi educado, que estudou, que a educação formou para essa finalidade. Então, alguém pode até fazer uma autoavaliação de uma dor, mas ele não tem certeza. Ele precisa submeter-se a um raio-x, ele precisa fazer uma ressonância magnética, um exame de laboratório. E aí, com esses dados unidos, quem tem a informação vai analisar os dados que foram gerados nesses exames e vai interpretar e dizer o que aquela pessoa tem. Mas com a educação cristã é diferente. A educação cristã, todos que têm acesso à educação cristã têm condição de fazer um autoexame. Ele consegue fazer uma autoavaliação. Ele sabe quando ele está pecando diante de Deus na sua área emocional, na sua área espiritual, nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua forma de agir com o próximo, na sua forma de agir com a família. Então, a educação cristã nos dá essa capacidade de nos examinarmos sem precisar o outro estar apontando os nossos erros. Então, essa educação cristã, ela nos prepara, enquanto a educação secular prepara para viver em sociedade e prepara para a vida, a educação cristã prepara para uma pátria que o padrão de cultura, o padrão de sociedade é muito superior, nos prepara para ir morar no céu. A educação cristã é uma educação que abre os sentidos para a vida e para o próximo, calcada no respeito. Os objetivos, irmãos, da educação cristã. Primeiro eu quero dizer para os irmãos o seguinte: sem alvos definidos, o educador não poderá chegar a lugar nenhum. Seus ouvintes ficarão mais confusos do que estavam antes de ouvi-lo. Jesus estabeleceu seu alvo para a humanidade. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Esse foi o objetivo de Jesus Cristo vir à Terra, que as pessoas tivessem vida e a tivessem em abundância, não tivesse apenas uma vida terrena, mas uma vida além desta vida terrena, uma vida abundante. E enquanto aqui na Terra tivesse, vivesse também dentro dessa abundância. E quando fala dessa abundância, não está se falando no contexto material, no contexto de sucesso, no contexto atual, que é você ter riqueza, ter fama, ter sucesso. Não. Ter uma vida abundante é você viver em paz com Deus, em paz com a sociedade, você ter uma vida transformada, deixar um legado para o mundo. Todo educador precisa conhecer a meta que dará sentido aos seus esforços. Jesus conhecia suas metas, conhecia seu alvo. Eu quero atingir o coração do pecador. E eu tenho que utilizar várias estratégias para conseguir conquistar a cada um. Para o pescador, eu te farei pescadores de homem. Para o arrecadador de imposto, eu quero repousar na tua casa. Então, para cada
ser humano que Jesus se aproximou para dar esta vida abundante, ele usou uma estratégia. O alvo era um só: dar vida para todos de forma indiscriminada. Mas a estratégia eram diversas. Mas e as metas, irmão? As metas que eu preciso traçar é porque o educador ele não pode simplesmente eu já tenho um conhecimento e isso basta. Não, você vai lidar com pessoas diferentes, você vai ter que ter a chave para abrir cada porta e cada um tem o seu segredo e você vai ter que abri-lo e isso vai exigir de você uma certa perspicácia. Logo, você precisa ter conteúdo. Olha aqui esse gráfico que está mais ao centro. Você precisa ter conteúdo, é isso que você está buscando no curso teológico, conteúdo para conseguir discutir diversos assuntos com diversas pessoas e fazer melhor a obra do mestre. Você precisa também ver qual é o público que você quer alcançar. Aquele público tem uma chave. Você vai partir para os adolescentes que eles têm uma linguagem que é só deles. Se você não consegue falar essa linguagem, você jamais vai conseguir o respaldo, o respeito para você introduzir neles essa palavra de vida. Uma outra coisa, a linguagem que você vai usar, a linguagem que você, o público adolescente, a linguagem que você vai utilizar para você alcançar esses adolescentes. Qual é o recurso didático que eles vão querer ouvir? É um futebol? É um filme? É um passeio? Você vai ter que usar um recurso cuja finalidade principal não está no recurso, está no objetivo que é levar vida para essas pessoas. E qual é o método que você vai utilizar? Antes do futebol, vamos nos reunir, vamos fazer uma oração, vamos falar da palavra de Deus e depois tem o futebol. Infelizmente, quem não participa do futebol não vai poder, quem não participa da oração, da devoção, não participa do futebol. Olha o método funcionando para você trazer vida para essas pessoas. Então, isso tem que ser pensado. Eu coloquei aqui, logo nas extremidades esquerdas e direitas, eu coloquei o alvo, que é atingir, alcançar essas pessoas para Cristo, educá-las no contexto cristão, mas você precisa ter todo esse preparo, ter um conteúdo. Tem pessoas que chegam na igreja e dizem: "Ô irmãos, eu não estava esperando esta oportunidade." É uma pessoa que está precisando rever seus conceitos enquanto educador. A gente pode até aceitar isso de uma pessoa qualquer, comum da igreja. Mas às vezes a gente ouve isso de dirigente de ciclo de oração, professor de escola bíblica dominical, de obreiro da igreja. Irmãos, isso não cabe no nosso dia a dia. Você precisa ter conteúdo, e o conteúdo para aquele público é para a senhora, propício para aquele público. Se é para jovens, para adolescentes, para crianças, você vai ter que ter um conteúdo adequado para aquele público, e a linguagem adequada para aquele público, e o recurso que atrai aquele público. Você sabe que uma criança, por exemplo, ela não consegue ficar concentrada no assunto de aula expositiva por mais de 10 minutos. Você não vai conseguir trabalhar com ele 50 minutos com aula expositiva. Você vai ter que preparar a aula expositiva para no máximo 10 minutos, e os outros 40 minutos vai ter que usar outros recursos, outros métodos, para que você consiga manter essa criança concentrada e o melhor resultado, com vontade de vir na próxima aula. O que nós vemos hoje? Educadores cristãos que recebem uma classe com 50 alunos e quando chega no final do ano, entrega para o superintendente com 10. O que está acontecendo? Algum problema está acontecendo com esse educador. Ou ele está tendo falha no conteúdo, ou ele está no público errado, ele não tem dom para estar com aquele público, o público dele é outro, ou a linguagem dele não está alcançando ou trazendo resultado positivo naquele grupo, ou o recurso didático que ele está utilizando não traz motivação para a turma, e ele precisa renovar esse recurso, e o método também que ele esteja utilizando, talvez ele precise se repaginar nesses métodos. Então é importante, é por isso que a Bíblia diz assim: olha, quem tem o dom para ensinar, que tenha dedicação ao ensino. É preciso estarmos nos inovando
Lembra do slide passado? Precisamos nos abrir para o novo, é claro, o novo sem ferir as sagradas escrituras. E se temos um tempo prévio para isso, olha aí o boneco que está do lado encostado, né, nessa grande interrogação. Essa é a preocupação de quem ensina e deve ser a preocupação de quem ensina. Nós não estamos ensinando o nosso conteúdo, estamos ensinando um conteúdo que é transcendente, é espiritual. E eu preciso trazer para esse povo a verdade com responsabilidade. Foi o texto que nós vimos anteriormente. Então, sem alvos definidos, o educador não poderá chegar a lugar nenhum. Seus ouvintes ficarão mais confusos do que estavam antes de ouvi-lo. Jesus estabeleceu seu alvo para a humanidade. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Qual é o teu alvo? O que você tem feito para melhorar essa educação cristã? Vamos analisar o conceito. O conceito educação vem da forma verbal latina ducare, que é conduzir para fora. Educação é atividade sistemática e contínua, cujo objetivo é promover mudanças no indivíduo. E essa educação também está prevista lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26. A educação, o objetivo principal dela é produzir mudança. Ela vai te enchendo de informação, acrescentando informações àquela que você já tem, a partir daquilo que você já conhece. Ela vai acrescentando outras informações e essas informações elas fazem do portador uma pessoa diferente. Observe uma pessoa que ela não estudou, a pessoa que estudou os primeiros anos fundamentais, estudou os últimos anos fundamentais, terminou o ensino médio, várias pessoas, cada uma parando em determinado momento. E aí nós temos até doutores. Pense, irmãos, essas pessoas têm conhecimentos fantásticos, mas a educação secular não foi capaz de tirar a arrogância, a prepotência, a desonestidade. Quem é que comete os piores crimes, as piores barbáries? São exatamente as pessoas do colarinho branco, as pessoas que mais estudaram, que alisaram a cadeira da ciência. A educação secular, ela pode ter mudado os conceitos, mas não mudou o caráter. A educação cristã, ela é muito mais ampla. Ela muda o conceito e muda também o caráter dos indivíduos. Então, é uma atividade sistemática e contínua. Alguém não vai hoje para a igreja e já recebeu todo o conteúdo da educação cristã, não. Todos os dias recebemos uma parcela dessa educação, e a educação não pode ser algo solto, não, ele é sistemático. Quando nós estudamos, por exemplo, teologia, vocês vêm para a sala de aula e estudam só cristologia, que é a doutrina de Cristo, estudam só paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo, estudam só teontologia, que é a doutrina de Deus, estudam só a martiologia, que é a doutrina do pecado, estudam só a soteriologia, que é a doutrina da salvação, e vai estudando. Agora vocês estão estudando educação cristã. Então isto é estudo sistemático. Você a cada momento estuda apenas uma fatia, uma parcela do conhecimento de forma organizada e contínua. O objetivo desta disciplina, irmãos, não é esgotar todo o assunto de educação, não, mas o objetivo é que pelo menos promova um mínimo de mudança nas nossas concepções do nosso papel como igreja, que é educar. O papel da educação é desenvolver uma consciência crítica, ou seja, aquele que examina os fatos com profundidade e que busca os princípios causais autênticos. Pensa aí, se a educação não desenvolve a consciência crítica, ela só serve apenas como um depositário de informação para o indivíduo. O indivíduo vai ficar repetindo: Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil no ano de 1500. E isso serve para quê? Logo, a educação ela tem que fazer algo diferente. Ela tem que trazer uma reflexão, e eu tenho que fazer minhas críticas
ou ela tem que permitir que eu faça minhas críticas ao conhecimento que eu estou recebendo. A educação também ela é livre de preconceitos e assume responsabilidade. Ela não pode ser uma educação para uns de um jeito e para outros não. Ela não pode segregar a sociedade, muito menos dentro da igreja. Eu vou trazer informações melhores para determinado grupo e o outro grupo vai ficar, não tem acesso porque não tem, não tem alcance para assimilar. Já vivemos muito isso, irmãos, nos séculos passados. Aqui no Brasil, os ricos contratavam professores e esses professores traziam toda a educação suficiente para os filhos dos barões e as outras pessoas da sociedade, eles ficavam vulneráveis, ficavam a quem não sabiam nem escrever, nem ler, não sabia se conduzir a lugar nenhum, exatamente porque eles sabiam que no momento que eles tivessem acesso à educação, eles teriam acesso à liberdade. Então, para manter a escravatura, também tiravam o direito de educação, porque a educação liberta. A educação também ela não pode ter preconceito. O preto não tem, o branco tem, o rico tem, o pobre não tem. Quem mora em determinada região nobre tem, quem mora na região pobre não tem. Então, a educação ela é livre de preconceito, é para homem, para mulher. Lembra de uma época, nossos pais eles sempre falam que os avós, os bisavós diziam: você já sabe assinar seu nome, chega, para não ficar escrevendo carta para o namorado. Era assim que eram tratadas as mulheres. Quando começou a abrir um pouco da educação, as mulheres eram tratadas com limite, elas não podiam avançar nos estudos. Os homens avançavam, mas elas não, para não estar escrevendo cartas para namorado. Então, é livre de preconceito a educação. Ela não pode ter discriminação com faixa etária, com sexo, com classe social, classe econômica, e ela tem uma responsabilidade de trazer conteúdos suficiente para que as pessoas reflitam tanto quanto os outros têm uma oportunidade ao solo. E a educação, por fim, também aceita o diálogo novo, assim como também o velho, na medida em que são válidos. Imagine aquele professor que está em classe e ele coloca o seu conhecimento, a turma questiona e ele vai dizer: desde quando o mundo é mundo, isso é assim, ninguém vai mudar. A educação ela precisa estar aberta para o novo, até porque os conhecimentos eles também têm prazo de validade. Na Idade Média se dizia que o mundo tinha um grande abismo e se alguém pegasse uma embarcação e saísse sem destino, sem rumo, ia cair nesse abismo. Cristóvão Colombo provou, mostrou que a Terra era redonda e pediu dinheiro a Portugal para fazer uma volta ao mundo, porque ele tinha certeza que o mundo era redondo. Mas o catolicismo dentro de Portugal não permitiu que se gastasse dinheiro com essa aventura maluca de Cristóvão Colombo, que isso era uma ideia louca da parte dele, enquanto a Bíblia já dizia há milhares de anos que os pés de Deus está sentado sobre o globo da terra. Mas por que essa ignorância? Porque naquela época também apenas os papas, os padres e os monges podiam pegar a literatura cristã e ler. E quem achava uma Bíblia, achava toda ela em latim. Então, a ideia que se passava para eles era que havia um grande abismo e as pessoas não podiam fazer navegações sem critério, sem rumo. Cristóvão Colombo vai para a Espanha, chega na Espanha, o rei assume o compromisso, investe nessa ideia maluca dele e ele pela primeira vez dá uma volta ao mundo e fica o mérito para quem? Fica o mérito para a Espanha, enquanto poderia ter ficado exatamente para Portugal, de onde era o Cristóvão Colombo. Mas por que Portugal perdeu a oportunidade de comprovar que a Terra era redonda? Porque não estava com o diálogo aberto para o novo. Na medida em que são válidos. Aí vem agora uma outra vertente. Eu tenho que aceitar o novo, mas se ele for válido. A minha regra de fé e prática
é a Bíblia. Logo, todo diálogo novo pode ser aceito se não infringir as Sagradas Escrituras. Se infringir as Sagradas Escrituras, eu descarto esse diálogo porque ele não encontra respaldo nas Sagradas Escrituras. Pensa comigo, irmãos. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Somente agora foi que vieram descobrir, algum tempo atrás, que vieram descobrir que no centro da Terra havia um núcleo que é incandescente, mas o livro de Jó já trata disso, antes mesmo da ciência comprovar. Antes da ciência comprovar evaporação, condensação, sublimação, o livro de Jó já dá um show de aula de ciências, mas só foi descoberto agora, há 300, 400 anos atrás. Então, observe que os ensinos da Bíblia são válidos. Logo, a ciência, a filosofia ou qualquer outra base que queira furtar contrariar o diálogo bíblico, ele infelizmente vai ter que ser descartado por nós cristãos, porque antes de tudo, Deus. Nosso diálogo, nós temos uma fé racional, claro. Nós temos que, inclusive, prestar um culto também racional, mas é preciso ter ponderação também nesse diálogo do novo. O princípio fundamental da educação cristã, como eu falei para os irmãos no slide anterior, é as Sagradas Escrituras, que são inspiradas, que é inerrante e infalível palavra de Deus. Ainda não houve um texto sacrossanto que tenha errado, que tenha falhado enquanto palavra de Deus. Deus está preparado para defender suas bases e impedir que ideologias não genuínas venham a contaminar o santo magistério legado por nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, essa defesa que nós fazemos às Sagradas Escrituras é a chamada de apologese. Apologese, você, para fazê-la bem feita, efetivamente, você vai ter que ter conhecimentos fundamentais das Sagradas Escrituras. Traremos um exemplo agora sobre essa apologese, e que nossos pastores que estão em evidência, eles bateram de frente com os governos anteriores, respeitando, é claro, esses poderes como constituído, mas contrariando as suas formas de ensino, que foi a questão, por exemplo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Está fora do contexto bíblico, fere as Sagradas Escrituras, fere a genuína palavra de Deus, contamina o santo magistério. Foi Deus quem criou o homem à sua imagem e semelhança e mandou que se unisse homem e mulher. Logo, eles defenderam com muita força, com muito vigor, esses princípios das Sagradas Escrituras, isto é, a apologese. Já que falamos em objetivos, vamos aqui ver quais são os objetivos da educação cristã. A educação cristã, irmãos, é a ciência magisterial da igreja cristã, que é fundamentada na Bíblia Sagrada, tem os seguintes objetivos. Quando fala aqui ciência, eu sou muito cético com relação às coisas de Deus ser tratadas de forma científica. As coisas de Deus a gente trata na forma da fé. A ciência, como eu já falei para os irmãos na matéria anterior, a ciência ela precisa comprovar, ela precisa levar para o laboratório, ela precisa examinar, ela precisa testar, ela precisa... Deus está inacessível para ser testes científicos. Deus está inacessível para ser examinado em laboratório. Logo, a educação cristã eu não considero como ciência, mas como um conhecimento magisterial, sim, da igreja cristã,
que está fundamentada na Bíblia. Toda ela tem que estar fundamentada na Bíblia. Não adianta querer, vou pegar um livro aqui de René Descartes, vou pegar um livro de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, vou pegar aqui um discurso filosófico, vou pegar aqui Isaac Newton, Einstein. Eu posso até pegá-los para utilizá-los, mas a base bíblica não pode ser contrariada, foi o que nós já vimos. Então, o primeiro objetivo, a instrução do ser humano no conhecimento divino, a fim de que ele volte a reatar a comunhão com o Criador e venha usufruir plenamente dos benefícios do plano de salvação que Deus estabeleceu em seu amado Filho, admoestando a todo homem e ensinando, foi o que Paulo disse, ensinando a todo homem toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. O primeiro objetivo é esse, é instruir o ser humano para o conhecimento de Deus. E quem vai instruir o ser humano para o conhecimento divino? Eu e você, que já conhecem. Só pode transmitir conhecimento quem já teve acesso a esse conhecimento. E Paulo lhe aconselha que é para fazer isso como todos os homens, ou seja, sem preconceito, sem discriminação. O outro objetivo é a educação do crente para que este logre alcançar a perfeição preconizada nas Sagradas Escrituras. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, a educação cristã, a educação do crente, precisa fazer com que o crente alcance a perfeição. A educação tem que favorecer essa perfeição do crente. E esse é um dos textos, mas existem outros textos que tratam desse mesmo conteúdo, falando que é para edificação da igreja. A preparação dos santos visando capacitar a cumprir integralmente os preceitos divinos da grande comissão. Então, o terceiro objetivo da educação cristã é preparar os santos para capacitá-los também a cumprir. Não fomos chamados, irmãos, para sermos crentes de banco. Não fomos chamados para simplesmente pegar a Bíblia, botar debaixo do braço, ir para a igreja, cantar, refletir e voltar para casa, não. Deus ele tem chamado específico para cada vida, só basta que cada um se coloque na posição, mas para que ele comece a desempenhar, ele tem que passar por esse processo de educação cristã, que é a preparação para o ministério. Então, quais são os três objetivos aqui? Vamos recapitular. O primeiro objetivo da educação cristã é trazer o conhecimento divino. Claro, se é educação, tem que ter conhecimento. O segundo objetivo da educação cristã é educar o crente para ser perfeito. E o terceiro objetivo é preparar o crente para o ministério. Não dá para atropelar este objetivo. Ninguém vai ser perfeito se não conhecer a Deus. E ninguém deve estar capacitado, ou pode estar capacitado, para cumprir o ID, cumprir a missão que Deus lhe delegou nessa terra, sem antes ele tenha passado pelo processo de perfeição e de santificação. Bom, irmãos, finalizando esta aula de hoje, eu trago aqui para vocês a pirâmide de aprendizagem de William Gleice. Ele estudou, pesquisou e ele trouxe essa pirâmide mostrando como aprendemos. Já houveram vários estudiosos, que questionaram essa pirâmide, mas ela ainda é muito aceita. E ele começa a explicar como é que nós aprendemos. Quando nós lemos, aprendemos apenas 10% do que lemos. Quando nós escutamos, sem ler, é claro, eu não li, mas eu escutei no rádio, eu consigo guardar 20% do que eu escutei. Você escutou você lê um livro, você guarda 10% do que você leu do livro. Mas se você ouve alguém lendo o livro, você guarda 20%. Se você vê, é o caso de estar um fato que você esteja enxergando, assistindo, você consegue ver
absorver 30%. Mas se você já vê e já ouve, você guarda 50%. Por isso que a televisão, ela vicia. Porque você te dá uma saciedade, porque você consegue ver e ouvir ao mesmo tempo. E você consegue guardar isso porque a imagem fica guardada, a sua imagem associada àquilo que você aprendeu. Mas quando você começa a perguntar, a repetir, a interagir com o assunto, quando você discute com o outro o assunto que você leu, que você ouviu, que você observou, que você assistiu, você consegue absorver ou aprender 70% dele. E quando você vai para o chão de fábrica, depois que você leu tudo, ouviu tudo, quero replicar isso, você aprende 80%. E quando você ensina aos outros, você guarda 90% ou aprende 95%, somente 5% se perde. Então é importante nós aproveitarmos todos os meios para que nossos alunos tenham maior capacidade de absorção do conteúdo. Não peça ele para ficar lendo na escola bíblica dominical, não. Ele vai aprender apenas 10%. Traga uma oficina para dentro da sala de aula, faça uma dinâmica diferente. Eles têm que participar, eles vão aprender mais, vão colocar isso em prática. Passa uma atividade extra classe para eles desenvolver e trazer, eles vão aprender muito mais. Então, coloque isso no seu dia a dia, na educação cristã, porque Jesus ele fez isso, ele ensinou, ele mostrou como é que fazia e depois disse assim, vou ficar aqui, vai de 2 em 2 agora e vai pregar a palavra. E os discípulos voltaram felizes da vida, radiante, porque colocaram em prática o ensinamento que haviam aprendido. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.